Boa tarde, você da internet. Primeiramente, este é um vídeo que fala sobre esquizofrenia e outras doenças mentais, relacionando estas doenças com a arte e a cultura. Eu acredito na possibilidade das doenças não só conviverem com as artes e a cultura, como também o doente melhorar. Mas eu não vou tratar só disso hoje. Eu também vou estar tratando de alguns assuntos que eu já fiz uma anotação aqui. Então, primeiro, esquizofrenia é loucura? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que a esquizofrenia é loucura. Então, para mim, esquizofrenia é loucura. Hoje eu estava vendo um vídeo que passou no canal Futura e apareceu uma pessoa, não sei se é esquizofrênica ou não, dois, aliás, acredito que eram esquizofrênicos, e eles meio, sabe, nivelam as águas entre o que é ser normal e o que é ser doente mental, no sentido da loucura. Eles rejeitam a loucura, eles não querem esse rótulo. Esquizofrênico não quer ser chamado de louco. Até um deles pergunta: quem é louco aqui de nós? Quem que é louco? E eu já vi também gente mentalmente saudável fazer a mesma proposta, que é perguntar: quem de nós é louco? E eu discordo dos dois, tanto do saudável que quer fazer esse nivelamento. Eu não acredito nesse nivelamento de que tanto faz, que todo mundo é louco. Eu não acredito nesse todo mundo é louco, não. Então a primeira questão que eu queria falar era essa. Esquizofrênico, e eu estou falando para você, esquizofrênico, você é louco e é muito mais louco do que você consegue pensar. E eu não vejo com bons olhos estes normais que ficam alimentando esse pensamento de que todos nós somos loucos, de que esquizofrenia não é loucura. Teve alguém que me disse isso, ok? Alguém me disse isso, que esquizofrenia não é loucura. Eu já expliquei até no vídeo anterior, porque vocês devem estar pensando: ah, mas o cara é lúcido, então ele não pode ser louco. Eu já expliquei isso, mas vou explicar aqui de novo, mais uma vez. A loucura não está na ausência da lucidez. A loucura está no objeto que a pessoa comunica, na conclusão a qual ela chega. E essa conclusão é lúcida. Por exemplo, vou dar dois exemplos que acontecem comigo. Eu acredito, e isto é uma certeza, é uma convicção, eu não tenho nenhuma dúvida de que aquilo que a psiquiatria chama de alucinação
No meu caso, eu acredito que não foi alucinação. O que aconteceu? Eu vi o outro lado. O outro lado. O outro lado, o sobrenatural. Eu vi. Então, claro, se alguém estivesse junto comigo, não ia ver a mesma coisa. Não ia ver nada. Né? Mas eu acredito que eu vi o outro lado e o outro lado existe. Então eu acredito que, não só no meu caso, mas em outros casos também, isso que a psiquiatria chama de alucinação, de surto, de delírio, para mim é uma espécie de portal que se abre e você vê o outro lado da existência. E não adianta, ó, tá aqui, ó. Clozapina, tô tomando isso daqui, conforme a prescrição médica, tá ok? Tô tomando. Só que a clozapina, por mais que é uma droga considerada forte, ela não tirou essa minha crença. Eu ainda continuo crendo que o que eu vi é real, tá ok? Porque é uma questão de crença. Você não retira a crença da pessoa, uma crença lúcida, uma crença consciente, como eu estou tendo. Você não tira isso dando remédio. Não, não. É a mesma coisa que você dá clozapina ou outra droga para o católico deixar de acreditar em Nossa Senhora. Não vai funcionar. Ou você dar clozapina ou outra droga para que o islâmico deixe de acreditar em Maomé. Não vai funcionar. Então eu acredito na loucura, embora lúcido. Segunda questão que eu quero colocar é o que é trabalho. Trabalho. O que é trabalho? Bem, existe o trabalho remunerado, que todo mundo conhece. Este trabalho remunerado, eu divido ele em duas partes, que é o trabalho formal, ou seja, aquele que estudou, aquele que tem uma graduação ou fez um curso técnico, tá ok? O formal. E do outro lado, o trabalho informal. A pessoa não chegou a fazer um curso técnico, não é graduado, mas ele sabe, ele detém uma habilidade, ele tem uma técnica. E tanto o formal quanto o informal, eles pertencem ao sistema. Ao sistema. Não é porque você, por exemplo, você não estudou música na escola, você aprendeu sozinho ou com outros músicos. Isso faz de você informal, mas isso não retira você do sistema. Músicos informais, autodidatas, vocês também fazem parte do sistema. Porque você acaba dando aula. Não é isso que você faz? Informal. Você não acaba dando aula? Ou você não acaba fazendo o teu show seguindo aquilo que o mercado ordena? Você também segue o mercado. Então, sempre que você segue o mercado, seja dando aula ou adequando o teu espetáculo, o teu show ao mercado, você está sendo o sistema. Informal não faz de você, ou melhor, não tira você do sistema. Você também informal. Informal também é parte do sistema. Outra coisa sobre trabalho. O público e o privado, ambos também fazem parte do sistema. O fato de você ter um negócio privado não significa que você está fora do sistema. Apenas significa que você está dentro do sistema no âmbito privado. Mas privado também é sistema.
O antissistema, que é o que eu represento, é bem mais difícil de acontecer. Porque além dele ter aprendido fora da escola, além dele ser autodidata, tem que ter mais uma coisa para ser antissistema. Você se recusa a dar aula. Não aceita dar aula. De jeito nenhum. Você se rebela contra a aula. Essa palavrinha aula incomoda muito quem é antissistema. Não aceita essa palavra. Por exemplo, me irrita muito. Irrita, né? Eu escondo a minha profunda irritação quando algumas pessoas, até hoje, né, me encontram e me chamam de professor. Cara, isso me dá uma raiva, né? Porque professor é quem dá aula. Eu odeio aula. Aí você vem me chamar daquilo que eu odeio. Eu odeio aula. Eu não suporto aula. E o camarada me chama de professor. Eu penso, tá querendo confusão, né? Tá querendo confusão. Uma hora dessa, encontra. Então, antissistema é só quem não dá aula. E pode até ter um produto, vou usar a música novamente como exemplo, o antissistema até pode ter um produto musical, eu tenho, mas ele não vai seguir o mercado. Ele vai fazer algo, uma espécie de espetáculo, uma espécie de show, completamente ao avesso, de acordo com as regras estranhas ao mercado. Existe um show, pode haver até uma instrução, ele pode até passar uma instrução, ou seja, dar dicas do processo criativo que ele desenvolveu, mas ele nunca vai dar aula. Não dá para chamar de aula aquilo que o antissistema faz. O que é a aula? Ou show, né? É para o formal e para o informal, que dão aula, ou que se adequam ao que o mercado exige. Como eu não me adequo a nada que o mercado exige, o meu produto é anti-mercado, é o avesso, é o contrário, é a oposição ao mercado, eu não sigo o mercado e eu também não aceito dar aula, por isso que eu sou antissistema. Tem que ter essa revolta. Tem que ter essa revolta. Se não tiver essa revolta contra a aula, essa revolta contra o mercado, você não é antissistema. Você apenas é um informal, mas que também faz parte do sistema. Do privado eu já falei, né? O privado não é antissistema. O privado também faz parte do sistema. A outra coisa, a terceira coisa que eu quero falar é o seguinte: inclusão social. Esse é o terceiro tema que eu quero tratar aqui, a inclusão social. Eu estava vendo hoje, naquele mesmo vídeo que passou na TV Futura hoje de manhã, foi por volta das 10h30 que passou, é uma reprise, já é um vídeo antigo que eles têm, mas eles estão reprisando. E passou hoje cedo na TV Cultura, por acaso eu acabei assistindo. E lá havia o apresentador, um homem bem alto, acho que ele é psiquiatra. E um outro, não sei se é psiquiatra, mas ele é ator. E eles foram num local lá, não sei em que cidade que é. Ah, sim, lembrei. Acho que é na Bahia, no estado da Bahia, acho que é em Salvador. Parece que é a capital. Eles foram visitar um local onde uma atriz, veja bem, ela é atriz e psicóloga. Atriz e psicóloga. E ela faz lá um trabalho de inclusão social com doentes mentais. E ela diz que são 3 tipos lá os que mais procuram aquela inclusão. São esquizofrênicos,
bipolares e depressão crônica. Esquizofrênicos, bipolares e depressão crônica são os que mais frequentam. E eu também quero fazer algo parecido, tá ok? Só que ao mesmo tempo eu discordo do método. Eu discordo. Porque aquele método ali, ou seja, aquela aplicação prática que eles fazem, me parece que só tem doentes ali, naquela roda. É só doente. E eu rejeito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito, como eu já falei ali na semana passada, eu falei pro pessoal aqui da assistência social que eu não aceito ser incluído numa sala ou num projeto ou num grupo para fazer inclusão social só com doentes. Eu não aceito isso. E até eu não usei a palavra doentes. Na hora eu falei loucos. Eu falei, não adianta, eu não quero frequentar um grupo onde só tenha loucos como eu vou piorar. Eu entendo que eu pioro. Eu pioro. Por isso que eu estou tratando nesse terceiro tópico aqui da inclusão de grupo, só que num ambiente específico. E que respeite, veja bem, que respeite a experiência. Tá ok? Que respeite a experiência. Se eu vou num grupo onde só tem doentes, fazendo teatro, eu também quero entrar no teatro, tá? Por mais que eu tô com um violão aqui atrás, ó. Tá ali, o meu fuzil tá ali, ó. Né? Esse dali é o meu fuzil, tá? É arma de guerra. Por mais que eles estejam fazendo teatro, eles estão lá fazendo teatro, mas eu percebi que é um teatro só de doentes. Isso para mim é uma inclusão que eu não aceito. Muito bem feito o trabalho pela atriz e psicóloga. Muito bem feito o trabalho. Aplausos. Aplausos. Vamos bater aqui a continência para essa profissional. Muito bom, excelente o trabalho. Só que eu questiono o método. Este método. Eu não sei qual é a experiência daquelas pessoas. Daqueles esquizofrênicos, daqueles bipolares ou daquelas pessoas que têm depressão crônica, que ela diz que são esses três que mais frequentam. Eu não conheço a história de cada um. Eu não sei quais experiências eles viveram, mas eu conheço a minha experiência. Eu passei 5 anos estudando. 5 anos na universidade estadual. Tá ok? E eu tenho aquela experiência acadêmica com as 4 linguagens artísticas, que é a dança, teatro, artes visuais e música. E eu conheço o método acadêmico. Eu sei como que a universidade trata de cada uma dessas coisas. Aí você me joga num grupo, não estou menosprezando o grupo, mas é uma questão de experiência. Se eu tenho experiência acadêmica, eu acredito e eu defendo essa tese, que eu devo, e é o meu direito, fazer a inclusão social no próprio ambiente acadêmico. Agora não mais como acadêmico, mas como doente. E se a universidade abre as portas das suas oficinas para acadêmicos,
para funcionários e para a comunidade também, eu também faço parte da comunidade. O doente também faz parte da comunidade. Faz parte da comunidade. E o que eu percebo é que tem uma espécie de política que quer criar um quarto grupo. Tem os acadêmicos, tem os funcionários, tem a comunidade, e eles querem, parece que, criar um grupo isolado para os doentes. E eu rejeito essa proposta. Eu rejeito. Se esses doentes aí aparentemente estão aceitando ficar isolados só entre doentes, isso para mim é tóxico. Isso para mim faz mal. Eu defendo a tese de que, seja qual for a experiência adquirida, no meu caso, universidade, esta experiência deve ser respeitada pela inclusão social ou pela equipe multidisciplinar que vai viabilizar esta inclusão. Por isso que eu peço que a minha inclusão seja feita na universidade, no teatro da universidade. Tá ok? E eu vou fazer um trabalho de preparação do ator, por incrível que pareça, eu sou um ator e eu sou dos bons, tá ok? Eu sou um ator estranho. Um ator estranho, muito estranho, mas não significa que eu não sou bom, né? Eu já fui escolhido por uma mestre o destaque da oficina de cênicas durante o simpósio do curso de artes, tá ok? E uma mestre não escolheria um destaque se ele não tivesse feito por onde. Claro que ela usou uma técnica para lidar especificamente com o meu estranhamento. Ela usou a técnica adequada. Por exemplo, se você usar uma técnica aristotélica comigo, vai dar tudo errado. Vai ser uma tragédia. Mas como ela usou um método do estranhamento, vamos dizer assim, uma poética brechtiana comigo, aí eu encaixei. Aí o estranhamento encaixa. Então, é uma questão de técnica. Você que é mestre em teatro, você sabe, tem várias técnicas. Eu só citei aqui duas, mas tem muitas outras, né? Mas eu cito essas duas porque são mais, vamos dizer, fáceis de entender, que é o Aristóteles e o Brecht. Eu falo Brecht mesmo. Tem gente que fala Brecht. Eu não sei pronunciar alemão, tá ok? Bom, eu já disse que eu estou tomando remédio. Tá aqui. Estou tomando esse clozapina. Eu não senti, ele é 25 miligramas, né? Eu não senti, assim, grande efeito colateral. Na primeira noite eu senti um pouco de tontura. Assim, me deu um cansaço. Eu não sei se esse cansaço foi fruto do remédio ou algum efeito psicológico, né, que possa ter me abatido também. Mas eu senti essas duas coisas, um pouco de cansaço, uma leve tontura. Foi isso que eu senti. E ele falou para eu testar 15 dias um e 15 dias outro. Foi isso que o doutor falou. Então eu já estou aqui há alguns dias já, testando esse aqui. O outro ainda não chegou. O outro remédio ainda não chegou. Mas quando chegar, daí eu também vou testar aquele para ver o que cada um causa. Sobre a doença, por que eu estou tomando clozapina? Tem um motivo. O motivo está aqui, ó. Aqui está o motivo. Vamos ver se a gente consegue ler aí. Eu estou aqui espelhado, né? Vamos ver se eu consigo ler aí. Está escrito lá, ó.
é portador de doença crônica. Irreversível e incapacitante ao trabalho. CID-F 20.0. Deu para ver aí? 20.0. Aqui a data, ó. 10 de setembro de 2019. Tá ok? E como é que fica? Porque isso aqui, ele não escreveu aqui, mas 20.0 é esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Ou seja, o doutor, nesta última consulta, nesta última conversa, ele me promoveu, eu fui promovido. Eu era 20.8, o 20.8 é esquizofrenia e outras doenças, mas agora ele colocou uma especificação na esquizofrenia. Continua as outras doenças, não significa que elas saíram, elas continuam. Continuam. Só que ele especificou que até então era tido como esquizofrenia simples, 20.6, ele subiu, ele promoveu para 20.0. O que é 20.0? Esquizofrenia paranoide. Embora eu não tenha, já tive aquele surto, aquela alucinação de ouvir voz. No meu caso não foi uma voz, não foi uma frase, mas foi um grito, né? Eu tive também a alucinação auditiva, que é como se você tivesse com uma super audição. Eu ouvia uma folha seca, assim, como se alguém estivesse amassando um papel no meu ouvido. Eu ouvia o barulho da folha, como se eu tivesse aquela super audição. E também eu vi um monstro, né? Só que esses fenômenos não acontecem mais. Mas por que que o médico ainda me considera paranoide? Segundo a conversa que eu tive com a psicóloga, é porque eu tenho delírio persistente. O que é um delírio? Delírio não é falta de lucidez. Não confundam. Delírio não é aquela pessoa que perde a lucidez. Começa a falar tudo embaralhado, tudo absolutamente sem sentido. Não, não é isso. O delírio não é falta de lucidez. Se você achar que delírio é falta de lucidez, você vai pegar a direção errada. Delírio é uma certeza. Só que essa certeza, como eu estou passando aqui para você, essa certeza ela é comunicada de maneira lúcida. A minha certeza é que a visão que eu tive foi de um monstro e ele existe. Eu acredito porque eu acredito em sobrenatural. Para mim, eu vi algo sobrenatural. Eu não acredito nessa tese da psiquiatria de que é produto apenas da minha imaginação. Eu não acredito. É real demais para ser só imaginação. E eu acredito em coisas impossíveis. Por exemplo, eu acredito que as minhas músicas e outras, não é só as minhas, são uma espécie de profecia. E essas profecias, elas não adivinham o futuro necessariamente. Não é igual na Bíblia, mas elas, eu já expliquei isso, estou repetindo, elas confirmam certos fatos importantes na minha vida e na vida de algumas pessoas, de perto e até de longe, tá ok? São confirmadas pela letra das músicas. Você acredita nisso? É possível uma coisa dessa? Né? Mas para mim, como eu tenho certeza que as letras das músicas revelam fatos que devem acontecer,
Embora eu só os identifique na maioria das vezes depois que já aconteceram, mas é uma riqueza de detalhes tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu acredito que realmente as músicas confirmam uma espécie de destino ou missão que envolve a minha vida. Tá ok? Bom, o tempo já está acabando, eu tenho aí menos de 1 minuto. Tá ok? Já falei. Ah, só para terminar então. Isso aqui é um papel que a assistência social me passou. Isso aqui, ó, é para eu tentar o BPC, o benefício de prestação continuada. Mas eu acredito que isso aqui não vai dar certo. Porque o perito está tirando benefício de bipolares. O pessoal aí está perdendo o benefício porque ele está considerando bipolar como se fosse saudável e que tem que trabalhar. E como eu sou um pouquinho parecido com o bipolar, eu não sou aquele gravíssimo, né? Ele vai falar para que eu trabalhe também.